Pronto, meus irmãos, estamos em mais uma live do Escatom. Na última terça-feira não foi possível gravarmos, mas hoje estamos aqui e estamos analisando razões por que somos pré-tribulacionistas. E hoje nós vamos falar sobre a iminência do arrebatamento. Exige que a igreja seja arrebatada antes da tribulação, é uma continuidade, mas hoje analisando a ênfase dos apóstolos sobre a iminência, nós estamos com Paulo e entramos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, um texto bem debatido e que nós esperamos compartilhar com os irmãos aqui do Escatom e debatermos sobre o tema. Desde a época da primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, essa igreja tinha sido cercada pelo falso ensino, alegações de que o dia do Senhor já tinha começado. E isso é importante, porque essa é a questão. O falso ensino lá era que o dia do Senhor já tinha começado. Então, alguém chegou lá e ensinou, em nome de Paulo, ensinaram que o dia do Senhor tinha começado. Isso causou um certo transtorno e uma inquietação e perturbação aos crentes de Tessalônica. Então, os crentes provavelmente estavam considerando as perseguições e aflições pelas quais passavam. Isso a gente vê em 2 Tessalonicenses 2,4. Então, a fase inicial desse dia é comparável às dores da que está para dar à luz, de que fala a primeira epístola. Então, falamos e voltamos a reenfatizar que a iminência ela é dupla, tanto a vinda do Senhor é iminente, quanto a chegada do dia do Senhor também é iminente. Para nós, dia do Senhor consiste nos 7 anos de tribulação, vamos chamar de primeiro estágio do dia do Senhor. O segundo, no final do milênio, a rebelião de Satanás com a batalha Gog e Magog, é dia do Senhor, aquela parte final. E dia do Senhor também envolve juízo final com a queima da terra, que Pedro fala sobre isso. Então, e até lá Pedro também abrange essa questão. Então, o dia do Senhor, ele é iminente também. Então, os tessalonicenses não teriam essa noção se Paulo, em sua primeira carta, os tivesse levado a crer que o retorno de Cristo seria um evento único, um evento que daria início no dia do Senhor. Então, o que é que a gente coloca pensando nisso, né? Os tessalonicenses eles não teriam essa noção de que o dia do Senhor viria como ladrão, se Paulo, em sua primeira carta, os tivesse levado a crer que o retorno de Cristo era em um evento único. Isso abrange a possibilidade de duas fases para o, para o retorno de Cristo. Então, o arrebatamento precede o dia do Senhor e a batalha do Armagedon, a revelação, o Apocalipse, vamos colocar assim, pós-cede o dia do Senhor. Então, a vinda de Cristo no Vale de Josafá, junto com a igreja, na batalha do Armagedon, é posterior ao dia do Senhor. E o arrebatamento é anterior ao dia do Senhor. Então, o pós-tribulacionismo o pós-tribulacionista ele fica perdido ao tentar explicar como os leitores do primeiro século podiam pensar que o dia do Senhor já tivesse chegado, se esse dia seria simultâneo à vinda de Cristo. Então, é essa a questão. O pós-tribulacionista ele fica perdido ao tentar explicar como os leitores do primeiro século podiam pensar que o dia do Senhor já tinha chegado, se esse dia seria simultâneo à vinda de Cristo. Entende? Porque a pregação era que o dia do Senhor tinha chegado. Pregação errada. Porque o que é que os tessalonicenses estavam pensando? Se o dia do Senhor chegou, então a gente perdeu o arrebatamento. Já tinha um primeiro problema em relação aos mortos. Eles disseram, o arrebatamento, a primeira carta foi uma carta que trouxe consolo e esperança, porque os tessalonicenses estavam na dúvida
se no arrebatamento os mortos iriam ser arrebatados. Aí Paulo vai e traz 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, para explicar que os que morreram em Cristo ressuscitariam primeiro ainda do que a questão da transformação em si dos vivos. Agora, o apóstolo Paulo está corrigindo a questão do dia do Senhor, que alguns estavam dizendo que ele já tinha chegado. Então, para os tessalonicenses, o dia do Senhor era um evento que deveria ser precedido pelo arrebatamento. Isso, quando vem essa ideia, parece que se eles acreditassem nisso, o dia do Senhor, o dia do Senhor já chegou, então nós perdemos o arrebatamento. Seria esse o pensamento que estava desnorteando os tessalonicenses. Paulo, no primeiro capítulo da carta, aí não é 2 Tessalonicenses, é 1 Tessalonicenses 1:5 e 5:10, 1:5 a 10, 1 Tessalonicenses, aliás, correto, 2 Tessalonicenses 1, de 5 a 10. Então, Paulo, no primeiro capítulo da carta, havia acabado de escrever sobre o modo como Deus afligiria os injustos e recompensaria os crentes no dia do Senhor. Paulo abordou isso. Isso quem fala é o Thomas, Roberto Thomas. Vamos para, irmão Almir, o outro slide, para a gente complementar essa ideia. Então, ele diz assim: para corrigir esse erro, Paulo se refere primeiro à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele. E aí eu quero já destacar esse primeiro versículo: a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele. Os aliancistas dizem que essa expressão, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, é um evento só. Eles veem esse texto aí como um evento só, né? Mas já tem um outro grupo também que acredita que, veja bem, para os irmãos entenderem, tem um grupo que acredita, e dispensacionalista, que acredita que a vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele é um evento só, abrangendo o arrebatamento pré-tribulacional, né? O pós-tribulacionista diz que a vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele abrange um evento só, pós-tribulacional. E a maioria dos dispensacionalistas, e nós estamos no meio, acredita que essa expressão, a vinda do Senhor Jesus Cristo, tem a ver com a fase final e a nossa reunião com ele, a fase inicial. Ou seja, a nossa reunião com ele é o arrebatamento e a vinda de nosso Senhor, do Senhor Jesus Cristo, é a revelação. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo, Paulo diz. Então, Paulo começa com o Apocalipse, né, a Epifaneia. Ele diz a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, o arrebatamento. Então, aqui a gente olha para esse texto e enxerga dois eventos. Enxerga a vinda do Senhor Jesus Cristo lá no final e a nossa reunião com ele, o arrebatamento. A nossa reunião com ele define qual aspecto da vinda de Jesus o escritor tem em mente na nossa reunião com ele. E isso Paulo já tinha abordado, porque quando diz a nossa reunião com ele, isso tem a ver com 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18. Então, Paulo já tinha falado sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Então, quando ele cita a nossa reunião com ele, os tessalonicenses já estavam acostumados com essa ideia, porque quando eles leram essa frase de Paulo, eles estavam entendendo isso como um arrebatamento. Então, Paulo lembra aos leitores o grande evento descrito em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, a remoção dos que estão em Cristo, a fim de encontrá-lo nos ares, a caminho da presença do Pai, na casa do meu Pai.
João 14, de 1 a 3, no céu. Então, nós acreditamos que temos 3 textos que falam do arrebatamento da igreja, claramente. João 14, de 1 a 3, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, e 1 Coríntios 15, 51 a 53. Ele quis manifestar que o dia do Senhor não podia começar na terra antes que os santos estivessem no céu com o Pai. Assim que a gente crê, quando a gente olha a 2 Tessalonicenses, ele diz, quando ele vai dizer assim, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa reunião com ele, aí ele vai explicar. Então, ele quis manifestar com essa frase que o dia do Senhor, com essa expressão, que o dia do Senhor não podia começar na terra antes que os santos estivessem no céu com o Pai, uma vez que Cristo ainda não havia se manifestado para levar os santos ao céu. O dia do Senhor não podia ter começado. Então, se Cristo não se manifestou para a nossa reunião com ele, não tem como o dia do Senhor ter começado. Porque os crentes de Tessalônica estavam acreditando numa carta que mandaram, espúria, né, uma pseudo-carta, porque era uma carta em nome de Paulo, dos apóstolos, né? Em nome de Paulo, e dizendo que o dia do Senhor já tinha começado. Aí Paulo está dizendo, Paulo vai esclarecer que se os crentes estão na terra, o dia do Senhor não começou. Portanto, o apóstolo orienta os crentes a não ficarem agitados ou perturbados diante da falsa mensagem que tinham ouvido. 1 Tessalonicenses 2:2. A reunião com o Senhor, a nossa reunião com ele, não tinha ocorrido, portanto, a nossa reunião com ele não tinha ocorrido, portanto, o dia do Senhor não estava em andamento. O dia do Senhor não estava em andamento porque a nossa reunião com ele não tinha ocorrido ainda. Eu espero que os irmãos estejam compreendendo o que a gente está colocando. Então, seguindo adiante, vamos para o próximo slide, irmão Almi. Ainda, o verbo a ser suprido em 2 Tessalonicenses 2:3 é naturalmente o enestequem, do versículo 2. O sentido de 2, 3b, portanto, ficaria assim: o dia do Senhor não pode estar presente, a menos que a apostasia tenha vindo e o homem do pecado tenha sido revelado. E aí tem uma coisa importante. Paulo não está falando da vinda de Cristo, ele está falando do dia do Senhor. Porque tem gente que confunde. Ele está dizendo o dia do Senhor não pode estar presente com Enéstequem. Ele está dizendo o dia do Senhor não pode estar presente a menos que a apostasia tenha vindo e o homem do pecado tenha sido revelado. Ou seja, ele está mostrando que para o dia do Senhor chegar, a apostasia tem que ter vindo e o dia do Senhor e o anticristo ter sido revelado. Se o anticristo não apareceu e se a apostasia não surgiu, então nós não temos a chegada do dia do Senhor. É um trunfo de Paulo. Claro que a apostasia que a gente está observando aí é a grande apostasia que não chegou ainda. É a grande apostasia, que é a apostasia de Babilônia, que vai trazer essa Babilônia religiosa com o ecumenismo, com todas as nuances de chegada do anticristo, com essa grande rebelião. Essa grande rebelião não chegou ainda. Portanto, nem ela chegou, nem o anticristo apareceu. Então, o dia do Senhor não está presente. É isso que Paulo está ensinando, que alguns reformados têm dificuldade com isso, e também muitos pós-tribulacionistas, midi-tribulacionistas e pré-ira têm dificuldade em entender isso e acham até que 2 Tessalonicenses 2 é o calcanhar de Aquiles para os pré-tribulacionistas. Muitos chegam até a dizer que deixaram de ser pré-tribulacionistas por causa de 2 Tessalonicenses 2, mas eu não vejo nenhuma razão para alguém deixar de ser pré-tribulacionista após ler 2 Tessalonicenses 2. Infelizmente, quase nenhuma versão em português traduz corretamente a cláusula principal
suprimida nesse versículo. A maioria confere ao verbo um sentido futuro, e não a maioria das traduções dá um sentido futuro, mas não é assim, entende? A tradução melhor, nós não temos uma tradução ideal. Então, a maioria traduz assim: o dia do Senhor não virá. Como a ideia é assim, o dia do Senhor não virá. Uma alteração que obscurece o ensino de Paulo. Porque a tradução ideal não seria o dia do Senhor não virá. A tradução melhor seria o dia do Senhor não pode estar presente. Mas você não tem essa tradução. Mas a melhor tradução seria essa. De acordo com, na análise do verbo enesteken, a melhor tradução seria o dia do Senhor não pode estar presente, e não o dia do Senhor não virá, no sentido futuro. Isso obscurece o ensino de Paulo. A questão envolvida na correção da informação falsa passada aos leitores não dizia respeito à futura vinda do dia do Senhor. Antes se referia à atual não presença daquele dia, no tempo em que Paulo escrevia e os tessalonicenses liam as suas palavras. Então muito mais a questão da não presença do dia do que o dia do Senhor não virá, porque quando alguém vai para uma tradução que diz o dia do Senhor não virá, fica pensando, que é o que alguns colocam, que o dia do Senhor está relacionado ao Armagedon. Eles não acreditam que o dia do Senhor começa com o advento da 70ª semana de Daniel. O dia do Senhor começa com o advento da 70ª semana de Daniel. Essa é a questão, e não com a batalha do Vale de Jezreel, o Vale de Josafá, o Vale de Esdraelon ou o Vale de Megido, a batalha do Armagedon. Então, se aquele dia não estava em andamento, então, logicamente, eles não podiam estar naquele dia. Então, se o dia não estava em andamento, eles não poderiam estar naquele dia. E Paulo está procurando mostrar isso. O dia do Senhor não está em andamento. O dia do Senhor não está presente. Por que ele não está presente? Porque os crentes ainda estão na terra. Porque a igreja ainda está na terra. Se a igreja não foi arrebatada, se ainda não aconteceu a nossa reunião com ele, então não tem dia do Senhor, porque e os crentes estavam tão conscientes disso que ficaram desesperados porque estavam preocupados. Ó, se o dia do Senhor chegou, como alguns estão dizendo, perdemos o arrebatamento. Perdemos o arrebatamento. Então isso trouxe um desespero aos Tessalonicenses. Aí Paulo vai corrigir, mostrando que o dia do Senhor não estava presente porque a apostasia não se fazia ocorrer e nem o anticristo não havia se revelado. Vamos para mais um slide, irmão Almin. Daqui a pouco eu paro, viu, Marias? Adiante um pouquinho, né? Para melhor compreensão até dos irmãos. Como fica evidente, a partir das provas oferecidas anteriormente, a dupla iminência é parte dos ensinos de Jesus, de Paulo e dos outros escritores do Novo Testamento. Que dupla iminência? O arrebatamento da igreja e a chegada do dia do Senhor. Ou seja, a vinda de Cristo, ela é iminente por causa do arrebatamento, e o dia do Senhor também é iminente, porque ele vai acontecer a qualquer momento devido ao arrebatamento também. Então, dois eventos proféticos ainda futuros ocorrerão sem quaisquer sinais ou avisos que os precedam. Isso é iminência. Então, não precisamos de sinais para o advento do dia do Senhor e o advento do arrebatamento. Então, quais são os dois eventos que não precisam de sinais? O arrebatamento da igreja e o início do dia do Senhor. Entendendo o seguinte, que o início do dia do Senhor é com a assinatura do anticristo. Mas para o anticristo assinar o pacto com Israel, não tem nada que preceda essa caneta assinando o pacto. Como também não tem nada que preceda o arrebatamento, o harpazo da igreja. Então, tanto o arrebatamento da igreja como o início do dia do Senhor são iminentes, virão a qualquer momento.
pode ocorrer a qualquer momento, sendo que primeiro ocorre o arrebatamento e, consequentemente, ocorre o início do dia do Senhor. Então, o dia do Senhor não pode começar antes do arrebatamento. Primeiro vem o arrebatamento. Uma vez que ambos os eventos são iminentes, ambos devem coincidir um com o outro, mas é como falamos com os irmãos. Então, não é assim que a igreja for arrebatada que o pacto é assinado. Pode demandar ainda uns dias para que esse pacto seja assinado. Mas eles estão intrincados numa iminência. Eles estão imbricados numa iminência. Ambos devem coincidir um com o outro. Isto é, e aí a gente tem o dia de Cristo e o dia do Senhor. O dia de Cristo tem a ver com o arrebatamento e o dia do Senhor tem a ver com a assinatura do pacto do anticristo. E isto deve ocorrer basicamente no mesmo instante. Basicamente é o Thomas que diz, mas a gente tem essa colocação de que eles podem ter um espaço curto de tempo que os distancia, mas que primeiro ocorre o arrebatamento e em seguida acontece a assinatura do pacto. Com a assinatura do pacto, nós temos o advento da apostasia e a vinda do homem do pecado, do filho da perdição, do homem da iniquidade, do ímpio, do iníquo, do anticristo. Por isso que Paulo fala sobre ambos eventos como vindo como um ladrão de noite, ou usando expressões semelhantes. Então, ele fala tanto da vinda do Senhor, quanto ele fala tanto do arrebatamento como do dia do Senhor, como associados à ideia do ladrão, ou à ideia da surpresa. O pré-tribulacionismo é o único sistema escatológico que explica satisfatoriamente o fato de que no Novo Testamento, tanto o arrebatamento quanto a chegada do dia do Senhor são eventos iminentes no calendário. Isso é um dado importante para a gente pegar. Segue aí, irmão Mi. Então, aí agora a gente vai fazer a exegese do texto, né? Então, a gente vai trazer alguns dados nesse momento. Eu não sei se eu paro aqui para poder. Eu não estou vendo, aí o irmão Elias que vai dizer se há necessidade aí da gente dar uma pausa do que já Nós foi dito. temos, nós temos duas mãos levantadas e talvez seja melhor a gente ouvir as duas perguntas e aí seguir, pastor Evaldo. Concordo. Aí a gente dá essa. Fica aí, irmão Almir, no quer por espírito, quer por palavra, que é essas expressões de Paulo aí, que tem o número 1. Então a gente vai dar uma pausa aí e vamos ouvir os irmãos. Tem duas, depois pode aumentar, então vamos aguardar aí para que os irmãos possam se expressar. Perfeito. Ok. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão Cristiano aí. Seja bem-vindo. Só vou pedir que, se o irmão, se possível, levantar a sua câmera um pouquinho só, para a gente vê-lo melhor, que está muito baixo. Aí, melhorou um pouco. Só estou vendo o seu rosto, mas se puder levantar mais, melhor. Então, temos, irmão. Agora, honestamente, não me lembro quem levantou primeiro, se foi o irmão Daniel ou o pastor Ulisses. E depois o primo. Quem quer ir primeiro? Então, Daniel, irmão, irmão Daniel, por favor. tá bom. É, quando o pastor Evaldo fez aqui a explicação do versículo 3, ninguém de modo algum vos engane, que primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. Alguns pós-milenistas, ou até mesmo o amilenista, usa Antíoco Epifânio e a destruição do ano 70 como homem da apostasia, Tito. Eu não concordo com esse pensamento, porque eu
não tem nada que manifeste que essa pergunta vem daí, né? Porém, gostaria de saber do pastor como poderia explicar o nosso sistema, que é, na realidade, o pré-tribulacionista. A igreja tem que ser arrebatada antes do dia do Senhor, nesse caso, né? Pronto, irmão Daniel. Oi, A questão, a palavra apostasia, ela não é vinculada a alguma apostasia judaica. Então, não teria razão de ser utilizar Antíoco Epifânio, que colocou lá a porca no, no templo no templo. e desencadeou aí um esfriamento. Aquela apostasia ali colocada, aquela rebelião, ela não tem um vínculo com o futuro e querer utilizar como o amilenista, o pós-milenista, essa ideia para, segundo a Tessalonicenses, ela não tem lógica, porque essa apostasia é cristã, ela não é judaica, ela é cristã. Então, Ok, o ano 70 também tem a ver com a destruição do templo, do segundo templo. Então, quem fala sobre isso é Jesus no sermão escatológico, em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Aí ele fala sobre a destruição do templo, mas não só. Ele abrange também fatos futuros relacionados com os judeus e com o fim, o tempo do fim. perfeito. Agora, a apostasia que está em 2 Tessalonicenses, ela pode ter um vínculo com 1 Timóteo, capítulo 4. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, isso aí tem a ver com a apostasia cristã, que vai gerar o movimento que vai impulsionar a chegada do anticristo. O anticristo é a besta que sobe do mar dos povos, lá em Apocalipse 13, de 1 a 10. Então, esse anticristo, ele vai ser levantado do mar dos povos no ângulo político, econômico, social e Religioso, religioso. E religioso, em sendo exato. religioso, parece até que o anticristo ele vai ser oriundo do cristianismo. Ele vai ser oriundo do cristianismo. Portanto, o anticristo é uma apóstata. E a grande Babilônia tem uma grande Babilônia religiosa, que é a junção do movimento ecumênico, que abrange os evangélicos, os espíritas, os católicos, tudo junto num movimento de união. Hoje já tem o CMI, o Conselho Mundial de Igrejas e tudo mais. Então, essa apostasia, essa grande apostasia, é para levantar, por exemplo, o budismo, o islamismo, o confucionismo, o cristianismo e o judaísmo, todos juntos para levantar o anticristo. Essa é a grande rebelião que vai gerar essa Babilônia, que mais tarde o próprio anticristo, no seu sistema político, vai destruir a Babilônia. A Apocalipse 17 diz que são os 10 chifres da besta, são os 10 reis, é que vão pôr nua e desolada a prostituta e vai destruí-la. Então, essa apostasia grande, essa grande rebelião, vai sofrer vamos dizer assim, um contra-ataque do próprio sistema anticristão. Eu costumo dizer que são assim, os traidores também serão traídos. Então, eles vão ser traídos pelo anticristo através do seu sistema, porque Deus colocou no coração dos reis
este intento de destruir essa Babilônia religiosa, que é destruída no meio dos 7 anos. Ela é destruída no meio, e quando ela é destruída no meio, se levanta agora um religioso, que é o anti-espírito, chamado de falso profeta, a besta que sobe da terra de Israel, Apocalipse 13, de 11 a 18. Essa besta é que vai dar seguimento ao campo religioso, que Babilônia religiosa ou a grande apostasia vai até o meio dos 7 anos, e dos 7 anos, do meio dos 7 anos para frente, a grande tribulação, é o falso profeta que cuida da religião, tanto construindo a imagem da besta, fazendo-a falar e desenvolvendo o sistema econômico para que não possam comprar ou vender quem não tem o número, o nome ou o sinal da besta nas suas testas ou na sua mão direita. Então, não tem lógica vincular Antíoco Epifânio ou o ano 70 com a grande apostasia que ainda é por vir, é futura para o dia. Acho que o que ficou mais forte para mim foi que não, a apostasia não está vinculada a Israel. Eu achei muito importante essa fala. Para mim, ela satisfaz esse meu outro lado, que é o que a gente pensa na realidade do estudo que estamos fazendo, né? Obrigado, pastor. Muito, muito obrigado. Doutor Ulisses. Tá bom. Pastor Evaldo, só sobre o dia do Senhor, nós entendemos e vemos aí claramente, né, na dissertação do Senhor, que está se referindo aí ao período da tribulação, mas o senhor poderia só tecer um comentário para mim da diferença desse dia do Senhor com o de 1 Coríntios 5:5, onde fala, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, aqui na Bíblia completa do Senhor Jesus, né? O senhor pode só dissertar um pouquinho da diferenciação desses dias do Senhor aqui? Por 6 vezes, nós temos o apóstolo Paulo falando sobre o dia de Cristo. Tanto que tem uma tradução de 2 Tessalonicenses 2, que aparece dia de Cristo. Não é uma boa tradução, porque há uma diferença entre o dia do Senhor, que é dia de trevas e não de luz. Aí vale dizer, o dia do Senhor, ele vem caminhando no Antigo Testamento. O dia do Senhor, ele é trabalhado por Isaías, por Sofonias, por Miqueias, por Jeremias, por vários profetas que estão falando desse dia de ira. É um dia de ira, é um dia em que Deus está julgando os ímpios na terra, executando a sua ira sobre a terra. E tem o dia de Cristo, que é o dia em que Cristo estará trabalhando com a igreja. Então, aí, não só 1 Coríntios 5, mas também tem 1 Coríntios 1,7, que diz, nenhum dom vos falta, falando aos coríntios, até a manifestação do dia de Cristo, né? Até a chegada do dia de Cristo. E aos Tessalonicenses também, ou aos Filipenses, Paulo fala sobre os crentes. A gente tem alguns textos aqui, eu posso abrir e dar uma lida só para os irmãos poderem ver. Então, primeira, Filipenses, capítulo 1:10, por exemplo, diz, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Está falando dos crentes sendo galardoados, né? Até o dia de Cristo, ele está falando aqui sobre isso. Também no capítulo 2, versículo 15, ele diz, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astros no mundo. Aí ele diz no 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, há uma diferença muito patente entre o dia de Cristo e o dia do Senhor. Então, a expressão
para o fornicário que se relacionava com a madrasta, é que Paulo está dizendo que seja entregue a Satanás para que o corpo seja punido até a vinda do dia de Cristo, para que no dia de Cristo ele esteja bem, e deu certo, porque ele foi disciplinado e ele se arrependeu, e no dia de Cristo, com certeza, ele vai ter galardões, como nós também. Então, o dia de Cristo é para cima, o dia do Senhor é para baixo. O dia de Cristo é no céu, o dia do Senhor é na terra. O dia de Cristo dura 7 anos, o dia do Senhor vai durar 7 anos a primeira parte, no final do milênio vai ter uma outra parte, e no juízo final vai ter outra parte. Então, juízo final também abrange o dia do Senhor, porque lá diz, em Apocalipse 20, 11, diz assim: eis um trono branco, e aquele que está sentado sobre ele, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Aí Pedro diz: o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes trondos, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Veja a ligação entre Pedro, falando do dia do Senhor, e a queima da terra, que é depois do milênio. Então ele está dizendo que o dia do Senhor é depois do milênio. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes trondos. Então ele colocou o dia do Senhor para depois do milênio, mas também o dia do Senhor abrange juízo de Gog e Magog ali, capítulo 20, de 7 a 10 de Apocalipse, na soltura de Satanás, e também o dia do Senhor abrange muito mais, o campo muito maior, os 7 anos de tribulação. Então, o dia do Senhor é na terra, dia de Cristo é no céu, e o fornicário, ele vai estar no dia de Cristo lá, o ex-fornicário, ele vai estar lá na presença de Deus. É isso aí. Ok, pastor, muito obrigado. Valmir? Primo? Sou eu, pastor Evaldo. Vou voltar aqui no versículo 2 para falar sobre apostasia. Alguém definiu apostasia como afastamento da igreja. Tem como se ter uma frase curta para se definir o termo apostasia? Porque o pastor falou sobre vários eventos aí, mas tem como se definir em uma frase curta apostasia? E de que maneira poderíamos entender que ela já chegou, enfim, nesse sentido? Essa é a primeira. Eu tenho uma segunda pergunta aí. A apostasia, na minha visão, aquela apostasia, segundo a Tessalonicenses 2, ela tem a ver com a grande rebelião associada à Babilônia. Mas eu boto no meu livro essa tese. Existe essa tese que é do pastor, já saudoso pastor, muito perito na palavra, o doutor Carlos Oswaldo Pinto, e prefaciou o livro Manual de Escatologia do White Pentecost, que foi a tese de doutoramento dele. Prefaciou para o Brasil, ele fez o prefácio desse livro. E o Carlos Oswaldo Pinto tem essa tese, que existe, né? Existe essa tese de que nossa reunião com ele, a gente já sabe, é o arrebatamento, claramente, mas que a palavra apostasia, o significado de apostasia é saída ou partida. Quando vem com o adjunto adnominal da fé, o sentido é negativo. A apostasia da fé é saída da fé. Mas lá em 2 Tessalonicenses 2, você não tem o adjunto adnominal. Você tem, sem que antes venha a apostasia. Então, alguns, vendo que. Porque existe aspecto positivo da palavra apostasia na Bíblia, mas existe também aspectos negativos da palavra apostasia. Então, alguns pré-tribulacionistas, aí o pastor, que vai ser o preletor da nossa associação lá no Rio Grande do Norte, pastor Marcos Granconato, ele defende essa tese. Ele foi aluno do Carlos Oswaldo Pinto, e ele segue essa tese de que a apostasia ali é positiva. Então, Paulo, Paulo fala de arrebatamento. Quando ele diz nossa reunião com ele,
E quando ele diz assim, sem que antes venha a apostasia, ele está dizendo, sem que antes venha a saída, e ele não diz da igreja, ele não diz saída da igreja também, ele diz sem que antes venha a saída, sem que antes venha a partida, sem que antes venha o afastamento. Então, alguns pegam para afirmar que ali é apostasia no sentido positivo, portanto, Paulo, mais uma vez, em 2 Tessalonicenses 2, que aí são três bases que alguns pegam para apontar para a igreja. Primeiro, nossa reunião com ele. Aí todos nós estamos de acordo que nossa reunião com ele é arrebatamento. 2, apostasia. E 3, aquilo que detém. Hum. E aí, quando diz aquilo que detém e aquele que resiste é o Espírito Santo, aquilo que detém é a igreja, e, portanto, até que do meio seja tirado, seria mais uma expressão do arrebatamento. Até que do meio seja tirado, seria o Espírito Santo na igreja sendo retirado para que o mistério da iniquidade se revele. Então, nesse capítulo 2, teria essas três bases. A nossa reunião com ele é arrebatamento, apostasia é arrebatamento, e até que do meio seja tirado é arrebatamento. Essa é a visão. Eu, particularmente, não sigo a ideia de que a apostasia seria a partida da igreja. Por isso, eu acredito que é uma apostasia, rebelião maior que vai acontecer, porque vai acontecer dias iguais àquele nunca ocorreram, então aqueles dias vão promover uma apostasia muito grande com o advento maior. Claro que já há ecumenismo hoje, já há apostasia hoje, mas não se compara à apostasia que vai acontecer fazendo emergir o anticristo. Aí ela vem primeiro, mas não é o primeiro logo, não é como o primeiro puxando para o período da igreja ainda aqui. É assim, o dia do Senhor será acompanhado pela apostasia grande e pelo anticristo junto com ela. Mas a apostasia vem como um mar bravo. Isaías 57, 20 diz: os ímpios são como um mar bravo. Então, do mar dos povos, a apostasia vem promovendo a chegada do anticristo. Eu creio assim, mas respeito quem acredita que a apostasia seja o arrebatamento. Respeito, Tá mas eu não certo. penso assim. Então, mas ele não diz aqui, ele fala simplesmente apostasia, mas ele não diz o teor dessa apostasia, né? Como é mencionado no dia do Senhor, que é um dia como não houve nem haverá igual. Há essa identificação. Agora, com relação à apostasia, vem a apostasia, mas ele não está mencionando a gravidade dessa apostasia aqui, pelo menos lendo só O o senhor está versículo. certíssimo. O senhor está certíssimo. E por conta disso, pode ser que a apostasia seja o arrebatamento. Pode ser. Mas também pode ser que a apostasia seja o, o dia do Senhor se manifestando com a apostasia e o advento do anticristo. Ou seja, Paulo está dizendo, o dia do Senhor só vai acontecer, só vai estar presente, ele não estar presente, porque na hora que ele estiver presente, tem que ocorrer primeiro a apostasia e a revelação do homem do pecado. Se o primeiro apostasia for o arrebatamento, ele vem antes do dia do Senhor. Uhum. Se a apostasia não for o arrebatamento, for a grande rebelião, ela vem concomitante com o dia do Senhor. Entendeu? Eu Sim, penso assim. Eu sim. penso assim. Mas É, eu não vou bater o martelo e dizer que a apostasia não é o arrebatamento. Eu não vou, porque há essa possibilidade de o Granconato do Carlos Oswaldo Pinto também estarem certos em relação a essa ideia. tá certo, de fato é um ponto bem difícil mesmo e cabe a cada um aí, né, no seu entendimento e na força do Espírito Santo poder seguir, né, por uma linha aí. Enfim, mas tá bom, pastor, obrigado. A segunda minha colocação está relacionada com esse gap que vai haver
entre o arrebatamento e o dia do Senhor. E aí o pastor menciona desse pacto sendo assinado, né? A gente já viu, inclusive, a primeira fase nossa aí do escatom, mas eu gostaria que o pastor falasse um pouco mais a respeito desse pacto. Onde a gente pode ver isso, como eu ver nas Escrituras, essa assinatura desse pacto, ou é apenas um entendimento que alguns estudiosos colocam, enfim? O pacto ele é assinado e o texto bíblico que nos leva para a assinatura do pacto é Daniel 9:27. Lá diz que o príncipe que há de vir, ele que não é Cristo, o príncipe ali é o anticristo, ele firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, para acessar as ofertas de manjares e o sacrifício. E sobre as asas das abominações virá o assolador. Então, baseado, esse muitos ali para a gente é Israel. E ele firmará o pacto ali. Então, ele assina um pacto de paz de acordo com Daniel 9:27, no início da 70ª semana de Daniel, que é o início do dia do Senhor. Aí ele faz o pacto, mas só que ele quebra o pacto no meio. E aí ele. Então, assim, isso, essa ideia do pacto a ser assinado é um pacto de paz que vai ser estendido, por exemplo, à paz Palestina-Israel, e governos tentaram, até agora, a criação do Estado palestino, a construção do terceiro templo no lugar onde está a Mesquita de Omar, que é um monumento, não é uma mesquita em si, é o Domo da Rocha, ali junto ao terceiro templo estaria, porque o povo de Israel quer construir o seu templo no lugar onde Abraão foi sacrificar Isaac, lá no Monte Moriá, onde era o templo. Então, a construção daquele lugar sagrado, a capital de Israel não ser Tel Aviv, que é um bairro cidade satélite, não é uma cidade, é um bairro cidade satélite lá de Israel, que hoje é a capital, Tel Aviv, ao invés de ser Tel Aviv, ser realmente a Jerusalém que está de posse dos muçulmanos. Então, o Lula cobra isso, que precisamos de um governo mundial. A Europa cobra isso, o mundo pede, o Tedros Adhanom, na época da Covid, disse que precisaríamos do governo mundial, então o globalismo aí caminhando para isso, então não tem como a gente não visualizar um pacto a ser assinado. E nas escrituras ele está em 9:27 de Daniel. Aí lá que está a assinatura do pacto do anticristo com Israel, quando Israel também vai abraçá-lo como Cristo, né? Vai abraçá-lo como Cristo, mas no meio vai se decepcionar quando ele matar as duas testemunhas e dar seguimento aí à perseguição à mulher do capítulo 12 de Apocalipse, que é Israel, e aí nós vamos ter até uma ressurreição do anticristo, né? Não como nós conhecemos a ressurreição de Cristo, mas ele vai ser a besta cuja ferida mortal foi curada. Então ele foi ferido à espada e vai voltar a viver, porque o diabo vai entrar nele e o diabo vai se encarnar para ele governar o mundo pessoalmente, em pessoa, né? Então, fisicamente governando o mundo. Então, esse pacto é uma coisa assim que a gente vê. Agora, a igreja é arrebatada e esse pacto vai ser assinado. Eu acredito que demanda aí alguns dias, assim como da 69ª semana, quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém na segunda-feira, montado no jumentinho. E quando terminou aquela 69ª semana, a igreja só nasceu em Pentecostes, ou seja, ela só nasceu após a ressurreição de Cristo, após 40 dias e mais 10, que fez 50. Então, aí você tem 50 dias, quase 60 dias da 69ª semana para o nascimento da igreja. Do mesmo jeito, a saída da igreja não vai ser de imediato a 70ª semana chegando. Então, requererá um tempo até para o governo se estabelecer
e dar os seus passos e logo, logo ele fazer a assinatura do pacto. E ao assinar o pacto, começa o dia do Senhor, porque começa os 7 anos de tribulação. É Tá isso. certo, e realmente tem muito sentido. Agora, dois desejos muito grandes do mundo, um é por justiça, né? Todos desejam justiça e quem só vai conseguir fazer é o Senhor Jesus, né? Por outro lado, muitos estão também à busca dessa paz aí e que só quem vai conseguir fazer, teoricamente, né, é o anticristo. Então, são dois eventos, por um lado, Jesus, justiça, por outro, anticristo, essa falsa, né, paz É que por o isso mundo que também anseia. até a paz que ele vai conseguir resolver em parte, Sim, sim, então. no Mas que todos estão no buscando final, hoje, né? Que o no mundo final das deseja. contas, o governo de justiça e paz, quem vai trazer realmente é Jesus Cristo, né? Sim, sim, sim. Então, mas eu digo assim, que o mundo anseia hoje, que se fala muito, né? É paz e justiça, não é isso? Então, antes, obviamente, da ação de Cristo, o demônio anticristo fará isso, mas, como sabemos, né, não vai conseguir realmente implantar isso. Depois, somente o Senhor Jesus fará. Ótimo, boa explicação. Obrigado, pastor, pelas explicações aí. O Danilo. Pastor, eu sempre observei o dia do Senhor, pelo menos de três aspectos possíveis. Se tratando de um período de tempo, e aí mais relacionado à questão das profecias, né, antigas, falando sobre a questão do juízo, da ira. E aí, tratando nessa questão do período de tempo, obviamente, me refiro aos 7 anos da tribulação. Mas o outro aspecto, eu enxergo como o período final da tribulação, os 3 anos e meio. E por que penso dessa forma? Porque lá em Joel, capítulo 2, versículo 31, que os irmãos conhecem bem, tem uma descrição que fala que antes do grande e terrível dia do Senhor, o sol iria ficar escuro, em trevas, e a lua ficaria em sangue. E se a gente for observar o texto de Apocalipse, capítulo 6, ali no sexto selo, são exatamente essas características que a gente pode perceber, e pelo menos eu interpreto que isso está no período inicial da tribulação. E, consequentemente, viria a parte pior, né, através do derramamento das taças e tudo mais. E aí, claro, entra também o dia do Senhor no aspecto do dia propriamente dito, que seria a volta de Cristo, o dia da ceifa, de acordo com aquilo que a gente observa em Apocalipse 19. Bem, eu tenho enxergado dessa maneira, não sei se há alguma contrariedade em pensar dessa forma. Não, não, o senhor está correto. Assim, é, os sinais da vinda de Cristo são sinais do dia do Senhor. Então, se você colocar, nós temos 21 juízos como sinais: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. O dia do Senhor envolve ais. Então, tem 3 ais, que são relacionados com a grande tribulação, como o senhor colocou. Então, mas você tem, para a primeira parte da tribulação, você tem 11 sinais. E para a parte final, tem 10. Tem 10 sinais. Só que os 10 sinais que vêm, você tem 3 trombetas e abrangem a quinta trombeta é um ai, os gafanhotos. A sexta trombeta é um ai, uma guerra mundial de 200 milhões de soldados lá. É a sexta trombeta. E a sétima trombeta, ela abarca as 7 taças da ira, aí faz 10, né? Então, aí são os ais. E lá fala-se também no Antigo Testamento que o dia do Senhor abrange os ais. Então, claro que com a volta de Cristo, a gente tem essa questão maior, né? O clímax do dia do Senhor. Mas, além disso, a gente tem esse dia do Senhor, porque o milênio vai ser o reino de paz e justiça, como nós vimos, mas tem um momento em que se parece muito com o dia do Senhor, que é aquela batalha Gog e Magog, que cai fogo do céu contra Jerusalém. Aquilo ali tem a ver com o dia do Senhor.
E depois daquilo ali, no final do milênio, ainda tem o juízo final que vai abranger, enquanto os ímpios estão sendo julgados no lugar da eternidade, Deus está tocando fogo na terra para renová-la. E isso é chamado de dia do Senhor por Pedro, né? O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão. Claro que a linha maior do que é abordado lá no Antigo Testamento são os 7 anos de tribulação, com uma ênfase maior aos 3 anos e meio finais, como o tempo de angústia de Jacó. Então, está certíssimo. Esse conjunto é esse aí. Obrigado, pastor. Bom, eu gostaria também de fazer duas colocações, ou perguntas, melhor dizendo. Eu estou entendendo que dia do Senhor são vários dias, a grosso modo, né? São vários eventos, digamos assim, né? Então ninguém pode falar o dia do Senhor é um só, são vários dias, né? A grosso modo, acho que a gente pode falar isso. Mas, veja bem, agora tem uma outra que é um pouco mais complicado para o senhor aí, não? O Champlin, o Champlin, ele, ele diz que o termo que foi usado, o Enesteking, pode ter três interpretações. Não sei se provavelmente você deve ter visto isso, né? Então, ele diz que uma das interpretações que pode ter é a sua, que você deu, né? A sua maneira de dizer, né? Que foi o que você disse aí. Então, ele diz três, que essa expressão poderia significar que o dia do Senhor já é chegado, pode significar que o dia do Senhor já estava presente, e pode também pensar que o dia do Senhor em breve chegaria, ou estava iminente. Então, como você se baseou aí, né, que o dia do Senhor não pode estar presente, né, que você levou mais para a parte da iminência. Então, eu gostaria de saber o que o levou a puxar mais para a iminência e não considerar as outras duas posições, as outras duas possibilidades. É por causa do. Aí a gente vai explicar daqui a pouco, quando começar a entrar nas argumentações de Paulo, porque assim, tem um ensino errado, tem um fermento. O fermento é a crença de que, o ensino de que o dia do Senhor estava presente. Essa é a questão. Porque é como se colocasse assim: o dia do Senhor chegou. Os tessalonicenses estavam recebendo o ensino de que o dia do Senhor estava presente. Então, é assim: vamos colocar para nós hoje. Se a gente estivesse vivendo o dia do Senhor agora, a pergunta é: por que os tessalonicenses ficaram perturbados? Se eles acreditassem que o dia do Senhor tem a ver, como creem os pós-tribulacionistas, com a volta de Cristo. Se o dia do Senhor virá e eles já estavam experimentando, se a crença é de que o dia do Senhor está chegando com a volta de Cristo, por que os tessalonicenses iriam ficar perturbados se acreditavam que o dia do Senhor, se Paulo tinha ensinado que o evento era único, que o dia do Senhor e a volta de Cristo eram uma só, se eles estavam vivenciando o dia do Senhor chegando, então eles não tinham que ficar perturbados, eles tinham que ficar felizes, alegres. Por que eles tinham que ficar alegres? Porque se o dia do Senhor já estava acontecendo, então isso significa o quê? Que Jesus está voltando para arrebatá-los. Mas eles ficaram perturbados porque eles entenderam com Paulo que nossa reunião com ele precede o dia do Senhor. E se o dia do Senhor está presente, eu perdi o ônibus, eu perdi o transporte. Porque a ideia seria: então, a gente não foi arrebatado. Se nós não fomos arrebatados, vamos ficar perturbados mesmo, vamos ficar incomodados com isso. Então, essa é a argumentação mais plausível de que, por isso, irmão Elias, que eu acredito que a expressão melhor seria de Nestequem, seria: o dia do Senhor está presente.
Eles estavam acreditando nisso. Aí Paulo vai dizer: o dia do Senhor não pode estar presente, porque não aconteceu nem a apostasia, seja ela a grande rebelião ou o arrebatamento, e não aconteceu o advento do homem do pecado, porque o dia do Senhor tem que contemplar a apostasia e o homem do pecado. Então, moral da história, o dia do Senhor não está presente. Então, Paulo está dizendo, ele não está presente não, porque não chegou a apostasia, nem veio o homem do pecado. Ele não está aqui, o homem do pecado, e a apostasia não está aqui. Então, o dia do Senhor não está presente. Então, essa seria a argumentação plausível de uma iminência do dia do Senhor e que só vai ocorrer se a iminência do arrebatamento acontecer. Entende? Pastor. Acho que pode seguir. Bom, não vejo nenhuma mão levantada mais aí, então E podemos só uma seguir aí. observação, irmão, que isso que o pastor Evaldo colocou é tão importante ressaltar que só é possível e coerente dentro da visão dispensacionalista. Porque se você tentar observar todas as outras posições e colocar essas evidências que a Bíblia coloca bem, elas não se encaixam, apenas dentro da visão dispensacionalista, que é o que nós defendemos. Pode ir, né, pastor Evaldo? Acho que podemos, pelo menos, avançar O mais um horário, slide, dois. Se o aí horário as perguntas a gente deixa para a semana que vem. é isso. Então, o irmão Almir, coloca lá que é por espírito, né? Aquele slide que é por espírito. A gente já Isso. entra agora em algumas argumentações que Paulo traz para a gente tentar fazer uma Elias, exegese do texto. Aí os irmãos só já uma estão indo. palavrinha, Elias. Desculpa, pastor Ivaldo, mas só temos 5 minutos. Será que vai dar para expor isso? É, então, se alguém quiser, aí os irmãos que não perguntaram, se quiserem também fazer alguma colocação em cima do que. Vocês notaram que quando alguém diz que 2 Tessalonicenses 2 é um gargalo para o pré-tribulacionista, que vocês podem ver nas redes sociais alguém dizendo assim: ah, depois que eu li 2 Tessalonicenses 2, eu deixei de ser pré e passei a ser pós. Ou seja, e aí a gente está começando a mostrar que o texto de 2 Tessalonicenses ele dá muito mais vigor e força ao pré-tribulacionismo. Que se a gente for honesto na leitura de 2 Tessalonicenses 2, e veja que nós não chegamos, irmão Elias, irmão Hélio e os outros irmãos, a gente não chegou nem naquela parte de aquilo que resiste, aquele que detém, a gente nem foi para lá. A Ali vai gente ser está mais difícil. tá só no início, praticamente a gente está no versículo, irmão Daniel, no versículo 1. A gente está É, trabalhando nossa reunião com ele, é a vinda do Senhor e nossa reunião com ele. Eu, particularmente, creio que ali são dois eventos. A vinda do Senhor tem a ver com a fase, vamos colocar assim, né? A fase visível da vinda de Cristo e a nossa reunião com ele com a fase invisível. Paulo está abrangendo e ele inverteu, né? Ele poderia colocar a nossa reunião com ele primeiro e depois seria o arrebatamento e depois a vinda do Senhor. Mas querer dizer que a vinda do Senhor e nossa reunião com eles é um evento só, isso é uma falácia. Nós temos ali dois eventos. É, e assim, como é que a gente sabe? Eu posso, aí eu não vou usar slide, irmão Elias, irmão Hélio, só dizendo assim, a palavra parousia, que aparece lá na vinda do Senhor, por que eu digo que a vinda do Senhor ali não é o arrebatamento? Porque tem pré-tribulacionistas que dizem que ali está tratando, Paulo está só falando somente do arrebatamento. Assim, tem gente que diz que Paulo está tratando ali as duas expressões, é só arrebatamento. E tem gente que diz que as duas expressões é só a segunda fase, ou seja,
é só um evento só e tem a ver com o pós-tribulacionismo e tal. Mas a gente vê o seguinte, a palavra parousia, ela está ligada, ela aparece em 2:1, e note que ela aparece de novo em 2:8. Entende? Ela aparece em 2:8. Agora, se você abrir 2:8, você vai ver que quando Paulo diz a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele usa a mesma expressão, vinda, parousia, no verso 8. E o verso 8 tem a ver com a segunda fase, e não a primeira, porque no 8 diz assim, ó, e então será revelado o iníquo. Claro que nessa parte aqui é no início dos 7 anos. E então será revelado o iníquo. O iníquo foi revelado quando? Esse texto é muito bom, porque esse texto dá os 7 anos. Se olhar, você vai ver os 7 anos aqui, ó. Quando é que é revelado o iníquo? O cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6 de Apocalipse. O anticristo ali. Então, ali começa a tribulação. Aqui ele dizia, então será revelado o iníquo, que vai ser concomitante com o dia do Senhor. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor, olha de novo para os dias, da sua vida. Quando é que o Senhor vai aniquilar o iníquo, que é o anticristo? Na sua vinda. Então, aqui está dizendo que ele vai se revelar onde? No início dos 7 anos. Aqui tem o início, então será revelado o iníquo, e aqui, pelo resplendor da sua vinda, fase final. Aqui eu vejo 7 anos de tribulação, na revelação do anticristo e na aniquilação do anticristo. E aqui Paulo está citando Isaías 11:4, que fala, Isaías 11 fala do milênio. Então, quando você abre Isaías, lá no capítulo 11, e no versículo 4, claro que depois você pode analisar o milênio a partir daí, né? O texto fala do milênio. E o milênio é quando Jesus vier Armagedon, e aí ele destrói o anticristo e vai implantar o reino milenar. Então, no verso 4 diz, mas julgará com justiça, no milênio, os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, no milênio, e ferirá a terra com a vara de sua boca, no Armagedon e no milênio, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. O ímpio aqui é o anticristo. Isso aqui é o que Paulo está falando. Com o sopro da sua boca, matará o ímpio. Lá diz, e aniquilará pelo assopro da sua boca, e ele aniquilará no resplendor da sua vinda. Então, por isso que eu digo que vinda, se vinda aqui é parousia no verso 8, por que vinda parousia no verso 1 não vai ser a segunda fase? E nossa reunião com ele, o arrebatamento. Então, nós enxergamos 2 eventos aí em 2:1. Entende? Perfeito. Alguém, depois dessa colocação, alguém gerou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser, irmão Elias, fica à vontade aí para comandar. Eu só estava lembrando aqui que os Tessalonicenses, eu acho que o Escatom fez falta para eles naquela época, né? Porque no versículo 4 do capítulo 1, Paulo faz um elogio grande a esse grupo, né? E depois é que ele vem, depois desse elogio, ele vem dizer que esse problema estava ocorrendo lá com eles, mas ele até diz que ele se gloriava daquele povo, daquele grupo, em outras igrejas, falando bem, obviamente, deles, né? Pela paciência, pela fé, enfim, né? Então, era um grupo que, em primeiro momento, manifestava isso, mas, em um segundo momento, já estava pensando de uma forma errada que estavam vivendo ali o dia do Senhor, né? É Mas eu bem digo, interessante. irmão Almir, que graças a Deus pelas dúvidas dos Tessalonicenses. Porque, Isso, primeiro, se eles não tivessem, por exemplo, quando eles começaram a dizer a Paulo, a passar para Paulo, Paulo escreveu a primeira carta, e quando Paulo fala no capítulo 4, de 13 a 17, ele está falando porque eles tinham uma dúvida que poderia ser nossa e poderia não ter sido respondida. Diz Uhum. assim, sim, vai ter o arrebatamento, vai ter a nossa reunião com Cristo.
Os mortos. E os mortos, eles ficaram desesperados. E os entes queridos que a gente está perdendo pela perseguição? Tem gente morrendo. E se o arrebatamento acontecer agora, esses crentes vão ficar como? Eles não vão ser arrebatados, não, porque nós vamos ser arrebatados. E eles, aí Paulo vai dizer que eles vão ter até uma precedência, vão ser mais privilegiados, diz os que morreram, ressuscitarão primeiro. Então, é acerca dos que já dormem, vocês não fiquem desesperados, não, como quem não tem esperança, porque aqueles, se eles morreram, os que morreram em Cristo, vão ressuscitar e ainda vão ressuscitar primeiro para depois nós, né, sermos transformados e sermos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então, a dúvida dele nos ajudou com esse texto Sim, belíssimo de 4, de verdade. 13 a 18. E quando eles tiveram, porque Paulo fez essa carta, a distância dela é muito pequena, e Paulo vai escrever entre uma e outra, Paulo só escreve a segunda carta porque eles não entenderam direito a questão da vida. Tinha crentes em Tessalônica que já estavam até deixaram de trabalhar, porque estavam esperando a vinda de Cristo, estavam tão aficionados com a vinda de Cristo que eles já até trabalho eles tinham deixado. Paulo até chega a dizer: se você não quer trabalhar, também não coma, né? Então, É, porque eles estavam assim, então Paulo vai dizer, e daqui a pouco eles começaram já. Primeiro, a dúvida em relação ao arrebatamento sobre o desespero dos crentes em relação aos mortos. Agora os crentes entram em novo desespero porque estavam achando que perderam o arrebatamento. Primeiro eles acharam que quem ia perder o arrebatamento eram os mortos. Agora com a Enestequem, com a questão de dizer que o dia do Senhor estava presente, então alguém ensinou lá e diz que foi Paulo que ensinou, Paulo que mandou a carta. E aí, quer por epístola, quer por espírito, quer por epístola, como de nós, como que saísse de nós. Estão ensinando aí que o dia do Senhor já chegou. Aí, Paulo diz: o dia do Senhor não pode estar presente sem que antes venha a apostasia e se revele o homem do pecado. Então, Paulo está dizendo: vocês. Então, o desespero, mais uma vez eu friso, o desespero deles é porque eles acharam que o dia do Senhor chegou e eles perderam o arrebatamento. Só tem lógica isso. Então, eles acreditavam no arrebatamento pré-tribulacional. Porque, se for como creem os pós-tribulacionistas, eles não iriam estar desesperados, irmãos. Que perturbação é essa que eles iam ter se, por exemplo, vamos admitir, o arrebatamento é no fim, o dia do Senhor é lá, o arrebatamento é no fim do dia do Senhor, é lá. Então, por que ele vai estar desesperado? Pergunto a vocês, se a gente tivesse ensinado que o arrebatamento é no fim dos 7 anos, no fim do dia do Senhor, e alguém tivesse dito para a gente, o dia do Senhor chegou, a gente ia ficar triste ou ia ficar alegre? Gente, se chegou o dia do Senhor, está perto do arrebatamento, vai ser lá no fim, a gente ia ficar alegre. O motivo da perturbação é porque o dia do Senhor chegou e eu não fui arrebatado. Tem algum problema. Aí Paulo vai dizer: não, gente, o dia do Senhor não chegou. Por quê? O dia do Senhor não chegou porque tem que vir a apostasia e tem que vir o homem do pecado. Se o homem do pecado não apareceu e o da apostasia não surgiu, então o dia do Senhor não está presente. Está entendendo? e o que provavelmente vai acontecer com muitos quando houver um arrebatamento e ficar por aqui, né? Já imaginou? É, isso vai ser cruel mesmo. Obrigado, Irmão pastor Evaldo. Elias, Obrigado, pastor Evaldo. Eu só queria fazer um pequeno comentário rápido. Muitas vezes a gente esquece que aquele povo, né, povo da antiguidade, do primeiro século, do segundo século e dos séculos seguintes, mais de 90% deles eram completamente analfabetos. Eles não sabiam ler, não sabiam nem escrever e nem ler. Então, para eles, o que funcionava era a oralidade, ou seja, a palavra ou uma carta que alguém lia. Então, hoje, nós somos privilegiados porque nós sabemos ler, escrever, temos os livros, muitos livros,
a Bíblia, e eles não tinham nada disso, eles tinham fragmentos e não sabiam ler, tinha que ouvir as pessoas falando E para ainda, eles. e ainda temos o escatom. Temos o exato. escatom. E uma coisa que eu achei interessantíssimo é que mesmo os séculos e séculos depois, na Idade Média, os ricos também não sabiam ler e nem sabiam escrever, eles pagavam. Eles tinham tanto tinham rico, tinha dinheiro, não precisava de nada, eles pagavam para que aqueles eruditos lessem para eles. Eles só faziam questão de aprender. Então são coisas que para nós são muito estranhas, mas era a realidade da época. Então, nesse primeiro século, as cartas tiveram uma importância muito grande, né? Então, Coadunando com a sua argumentação ou a sua colocação, nós temos o que Paulo mandando que a carta seja lida. Por isso que alguém que sabia ler, lia a carta e eles ouviam, e então eles tinham que pegar de ouvido. A gente tem 30 Bíblias na nossa biblioteca, a gente tem. Aí, os irmãos, tudo. Não é questão nem de saber ler, mas uma grande gama nas nossas igrejas. Tem a faculdade, tem mestrado, tem doutorado, e estão lá sentados com a gente. Então, o privilégio que a gente tem hoje em uma Bíblia completa, de Tessalonicenses, você poder ler 10 vezes durante o dia a carta aos Tessalonicenses e eles ouvirem só uma vez, porque também não tinha Bíblia na casa deles e não e como o senhor coloca também não sabiam ler a maioria. É muito bem lembrado, realmente é um ponto muito bem lembrado que faz e fez uma diferença muito grande, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bom, realmente. muito obrigado, muito bom mais uma vez. Obrigado, pastor Evaldo, uma bênção estarmos todos juntos aqui, muito bom mesmo. Nossa oração final é do pastor Ulisses. Por favor, pastor, nos despeça com uma oração. Ok, vamos orar. Pai maravilhoso, somos gratos ao Senhor. Ricamente somos abençoados pela leitura da tua palavra, o aprendizado que nós podemos obter através de um grupo como esse, Eterno Deus. Então, nós agradecemos ao Senhor. Abençoe a vida de cada um de nós, nos guarde, nos dê uma boa noite de descanso. Quero pedir em especial pela nossa irmã Mara, aos seus filhos, a Deus, Rafael, Daniel, também a Neto e Nora. Que o Senhor abençoe, que o Senhor conforte e console aqueles corações. Essa é a nossa oração e súplica no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Foi Muito um bom. prazer estar com vocês, meus queridos. Igualmente. Boa noite, Boa noite a pastor. Boa noite a todos. todos. Boa Um noite, abraço a irmãos. todos, Boa irmãos. noite. Boa noite. Uma boa noite, uma boa Boa semana noite a para todos. todos. Deus abençoe. Uma boa Encerrar a noite. gravação Foi lá. muito bom. Obrigado. 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 Ok.